Olá, meu nome é Marília Bueno, eu sou terapeuta xamânica e sistêmica há 9 anos e trabalho com a espiritualidade aí há 18 anos, sou médium desde que eu nasci e hoje eu vim aqui para contar mais um relato das minhas experiências mediúnicas para vocês. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal se você não é inscrito, curte por favor esse vídeo se você gostou, para que o YouTube passe para mais pessoas e eu consiga continuar fazendo esse trabalho, ok? Vamos lá, gente, se inscreve aí. Então, esse acontecimento, essa experiência foi em 2024, tá? 2024, 2025, mas eu acredito que 2024, final de 2024. E aconteceu o seguinte, esta pessoa que precisava de auxílio, ela não chegou diretamente, conversou comigo, tá? Ele é irmão de um conhecido meu, né? Na época éramos mais próximos, né? Tinha uma amizade mais próxima. Hoje em dia a gente não se fala mais, coisas da vida, né? E eu sabia já que esse irmão dele tinha alguns problemas com a cocaína, mais especificamente, né? Tinha com maconha também, mas geralmente o que acontece quando a pessoa tem alguma questão com a cocaína e ela usa maconha, acaba as duas coisas vindo para um lugar de desequilíbrio, porque a pessoa já tem algum transtorno ali, né? E no caso dele, tinha mais um agravante, que era o quê? Que era esquizofrenia causada por uso de psicotrópico. Se você não conhece, pode pesquisar aí, não tô mentindo, tá, gente? Existe... O que acontece é porque o psicotrópico, o psicodélico também, pode sim acionar alguns gatilhos em pessoas que já têm uma predisposição. E essa pessoa já tinha uma predisposição, porque a família já tinha ali tios, né? Já tinham algumas questões de família ligadas à esquizofrenia. Então a gente sabia que havia essa predisposição. O que aconteceu? Eu recebi uma intuição de que a gente deveria fazer um trabalho na casa dessa pessoa para auxiliar esse corte de vícios, tá? O corte de vícios ele pode ser feito de várias formas e inclusive à distância também, né? Com velas, com meditações e em alguns casos a pessoa que o adicto, né? Ele nem tá sabendo ali do que tá acontecendo, né? Às vezes é a família quem pede para que esse corte seja feito. Só um minuto. E aí, por intuição, eu senti que nós iríamos fazer um trabalho na casa desta pessoa. E eu falei com o irmão dele, né? Eu disse, olha, fulano, me veio aqui a intuição da gente fazer uma limpeza xamânica. Eu já tinha feito muitas limpezas xamânicas em casa, né? E a limpeza xamânica em casa, ela é muito potente, principalmente se for associada com selamento, né? O selamento espiritual do local ali é bem importante para que essas almas que se alimentam dos vícios não voltem ao local. O que acontece, gente? Quando a pessoa usa algum tipo de substância, enfim, e que aquele uso é descontrolado, não tem um intuito, não tem uma relação muito benéfica para a pessoa, começam a se achegar, né, a se aproximar alguns espíritos, né, que também têm essa necessidade dessa substância, mas não podem mais obter por conta, né, do desencarne mesmo. Além desses espíritos que são sofredores, ex-usuários, também tem outros espíritos que se aproveitam da energia dessa pessoa, tá? Então não são só os espíritos usuários, tem vários outros tipos, né? A espiritualidade, ela é muito grande, quando você começa a estudar, você vai entender que tem muitas coisas, tá? Então, eu recebi que éramos para ir um grupo grande, que eu não poderia fazer sozinha essa limpeza, assim como eu fazia nas outras casas, que ia ser um pouco mais forte, né? E que a pessoa mais envolvida, ele não poderia estar em casa. E até ele me falou assim, olha Marília, eu adorei a ideia, só que ele tá sempre em casa, né? E a relação com a família já estava bem pesada nesse momento ali, sabe?
Ele disse, ele tá sempre em casa, eu não sei como fazer para tirar ele de casa, né? Pra gente fazer isso. Eu disse, não, eu também não sei, eu falei pra ele, né? Só foi o que eu recebi da espiritualidade. E aí passou uma semana, eu acho, mais ou menos, foi muito rápido, assim, uma semana e meia, ele falou comigo e disse, olha só, fulano tá viajando, e fulano vai viajar final de semana, aliás, ele falou. A gente tem 3 dias, né? Dentro desses 3 dias a gente conseguir fazer essa limpeza, né? Para ajudar ele. E eu prontamente, vamos fazer, vamos juntar o pessoal. E aí na época eu estava no Estrela do Caminho, eu tinha já alguns médiums que poderiam auxiliar, né? Nesse trabalho. E foi o que eu fiz. Eu convidei alguns médiums ali da Estrela. Na verdade, todos os médiums estavam trabalhando no Estrela. Nós fomos entre 7, tá? E nos organizamos, a gente levou ervas, levou vela, levou incenso, defumador, levamos tudo que para fazer um exorcismo na casa, né? Levamos tudo que tinha direito. E eu senti já antes, assim, que ia ser pesado, já sabia que ia ser pesado esse trabalho, né? Mas fui preparada, né? Fomos, assim, com a coragem para fazer aquilo acontecer. E eu não sabia como ia ser, gente, porque eu ia a princípio fazer uma limpeza xamânica assim como eu sempre faço, e o resto ia se apresentar na hora, né? Então nós tínhamos lá médiuns preparados para doutrinar, médiuns preparados para incorporar, médiuns preparados para limpar no astral com técnicas, enfim. E chegamos todos lá, arrumei o altar ali, né, que a gente ia ancorar essa limpeza. E acendi a primeira vela. E foi muito curioso e interessante, que isso são coisas que realmente a gente vê nos filmes de terror. E às vezes, quando você está lidando com espiritualidade, pode sim acontecer. Que a vela completamente acesa, né? Quando eu acendi, ela simplesmente apagou, como se alguém tivesse feito na vela, sabe? E aí eu pensei, não é isso que vai me parar, não é isso que vai parar, gente. 7 pessoas, 7 médiums, né? Em prol daquilo ali. Acendi de novo, pedi de novo e fortaleci ainda mais o ponto de força ali. A vela ficou acesa. Aí a gente começou a fazer a limpeza em toda a casa primeiro, né, com a defumação, fazendo os benzimentos. A última parte seria o selamento da casa. E a gente deixou o quarto dele para o final, o quarto dessa pessoa adicta, né? Deixamos para o final justamente porque eu sabia que lá estaria a energia mais pesada. Então a gente passou na casa toda e fez as limpezas, aí fomos pro quarto. Quando a gente entrou no quarto, a energia desceu assim e bateu aqui no plexo, assim, sabe? Bem no estômago, assim. Alguns médiuns de cara já começaram a passar mal e ali foi se identificando algumas coisas que aconteciam naquele quarto ali. A primeira coisa que a gente identificou quando a gente entrou no quarto, tinha um espelho, gente, tá? Um espelho de frente para a cama, assim, não era bem de frente para a cama, naquele corredorzinho onde dava a cama, mas no espelho tu olhava, aparecia a cama também, né? E ali, naquele espelho, os médiuns identificaram, junto comigo, que havia um acesso, né, a um portal, porque o espelho, várias casas que eu fui fazer essas limpezas xamânicas, tiveram coisas sobre espelho no quarto, tá? Eu sei que a gente ama espelho no quarto, né, se arrumar, só que é bem realmente perigoso, porque você tá ali no quarto, né, e o espelho, ele é algum tipo, ele é um reflexo, sabe? Mas um reflexo do quê? Entendeu? Então, quando você está dormindo, o espelho está ali, continua refletindo alguma coisa. E muitos dizem, inclusive, assim, espiritualistas que já conhecem esses estudos, né, que falam sobre os objetos, a forma como a gente lida com o espelho, né, de que é bom quando você tem espelho no quarto tampar ele para ir dormir. E usar ele de fato quando você está acordado, quando você está se vestindo, que você precisa do espelho, tá, gente? Porque senão ele fica ali. Enfim, eu não sei explicar muito a fundo ainda isso, eu quero estudar mais para ver se eu compreendo, porque essas coisas vêm muito da espiritualidade e eu entendi lá que aquele espelho não poderia continuar ali. Então, o que nós fizemos? Deixa para o final, tá? Deixa para o final.
Então nós fomos passando nesse quarto, identifiquei aonde estava o ponto mais pesado da caverna que tinha se criado ali, porque esse menino que estava tendo esse problema com cocaína, ele estava cultuando algumas pombagiras, né? A pombagira dele. Só que a pombagira dele não estava auxiliando ele nesse processo com a substância e inclusive estava afastando ele de alguns trabalhos espirituais. Isso eu achava muito estranho quando eu ouvi, né, esses relatos de que ele não estava mais indo, ele estava só se conectando com essa pombagira, com esses espíritos, essas entidades dentro da casa dele, não em algum outro lugar, né, em algum centro. E eu já falei aqui o quanto algumas coisas assim podem ser perigosas, né, gente? Quando a gente não tem uma formação, um estudo mais profundo, de a gente começar a acender vela para um espírito em casa. Eu já falei, inclusive, o que os mentores não fazem, né? O que eles dizem pra gente fazer ou não fazer aqui, como mentoragem. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Aliás, na descrição do vídeo eu vou deixar o outro vídeo que eu falo sobre os mentores espirituais e como que eles se apresentam. Então, gente, o que eu imagino que era uma falsa pombagira, né? Que se aproveitava da energia dele ali e de tudo o que acontecia quando ele perdia a consciência, sabe? Ele tinha, assim, uns acessos que ele perdia a consciência e apagava e ficava perdido na rua, acontecia essas coisas, assim, sabe? E era bem complicado. E aí ali eu acendi um ponto, acendi uma vela para o povo da esquerda, né, chamando o Exu de proteção da casa, a pombagira de proteção da casa, pedindo, né, para que afastasse as energias negativas daquele local. Desceu, inclusive uma das médiuns incorporou Maria Padilha para fazer uma limpeza ali, e ali de fato tinha uma caverna espiritual. O que é uma caverna, gente? Uma caverna, como se diz, é um lugar que vocês imaginam assim mais escuro, né, em que os espíritos que precisam de uma determinada energia vão se acumulando ali, né? Ou um bolsão, também é chamado de bolsão, tá? Então, ali tinha esse bolsão. E eu passei bastante mal durante a limpeza, também incorporei, teve outros médicos que incorporaram, teve doutrinação, teve elevação, teve incorporação de caboclo, a cabocla chegou ali para limpar o lugar, foi assim, ó, que trabalho, 7 médiums fazendo esse trabalho. Aí entramos no banheiro, o banheiro, gente, tinha uma energia muito pesada também, assim, uma energia, eu não sei dizer, era como se fosse uma energia sexual reprimida e ao mesmo tempo que foi para aquele lugar de sombra, né? Quando a sexualidade vai para um lugar sombrio, para um lugar assim até de pornografias ou outras coisas assim pesadas, tá? E aí nesse banheiro tinha essa energia muito pesada. Então a gente lavou todo o banheiro com as ervas, com a água das ervas ali, foi, né, passando assim como uma água benta mesmo, porque a gente já tinha benzido, né, aquelas ervas ali. E fomos passando no banheiro, assim, agora muito mal-estar, né? Nós tivemos ali, foi um trabalho fortíssimo e no final, depois que desceram, né, todos os mentores ali, inclusive a Preta Velha desceu no final, a avó Maria Conga, que é a minha mentora do coração, que tá comigo desde o Vale, né? Nossa Senhora, ó, essa aí tá aos 18 anos comigo. Vai ter um quadro dela aqui uma hora dessas, para honrar essa força. Ela disse assim, ó, é necessário quebrar esse espelho para terminar de vez com essa caverna. Então o espelho foi quebrado em cima da cama dele, tá? A gente, ó, com um martelo, quebramos esse espelho, juntamos todos os caquinhos, foi devidamente descartado. A cama dele também tinha energia impregnada, também tinha toda uma energia parada ali, né? E aí deixamos queimando a vela lá no quarto para os guias, para o povo de esquerda, tá? E aí o que aconteceu? Eu não sabia, né, o que ia acontecer a partir disso, sabe? Então, o que houve de fato, gente, é que mais ou menos um mês depois eu descobri que essa pessoa estava
praticamente curada, livre do vício da cocaína. Quando ele teve uma recaída, inclusive, foi passado para mim por intuição o que devia ser colocado de frente para a porta, né? Isso aí veio do povo cigano, foi passado uma magia e eles colocaram lá, o irmão dele colocou lá uma proteção de frente para a porta para que aqueles espíritos que tinham a tendência de levar ele para o mau caminho, o irmão, né? Não pudessem mais entrar nessa casa, achar acesso nessa casa. Então o selamento foi feito no final também, mas mesmo com selamento, quando a pessoa em si está buscando essa energia de volta, pode voltar, tá? Mesmo quando é feito selamento na casa, quando a pessoa está muito ligada com aquilo, né, e ela ainda não está buscando a sua própria cura, pode sim esses espíritos tentarem voltar se essa pessoa sair e ir em algum local, ter contato com essa energia de novo e aí ir para casa. Então pode sim acontecer, tá, gente? E aí ali depois então dessa magia que foi feita 2 meses e meio a 3 meses depois, né, que a gente tinha feito esse trabalho, foi feito essa magia de proteção que ficou ancorada de frente para a porta, né? É algo bem simples, não é nada demais, gente, tá? É um copo com sal e uma não é espada, me veio espada, e um atame, né, em cima. E aí, depois disso, graças aos mentores, aos mestres, ao trabalho que foi muito bem feito, né? Acredito que até hoje ele não use mais nada dessas drogas mais pesadas, as substâncias mais pesadas, né? Não posso dizer para vocês que se curou da esquizofrenia, porque são coisas que vêm de família e coisas também que são ser tratados internamente, né? Não só no externo. Mas eu sou muito grata a esse trabalho, eu aprendi muito, ter auxiliado a fechar uma caverna, né? Um ponto de força para a escuridão, vamos falar assim, que estava agindo efetivamente como um ponto de força. Foi muito maravilhoso ter feito isso, ter participado, ter feito à frente, inclusive, desse trabalho também, sabe? E cada vez que eu me proponho a fazer algo novo, eu aprendo muito, muito mesmo. Ensino também, né? Que acho que isso já faz parte de eu estar nessa vida, é também ensinar o que eu aprendo com quem está comigo, os médiuns que trabalham comigo. Então é isso. Gratidão, gente, por essa atenção mais uma vez. Beijo.